Vamos ver se você conhece as funções elegantes do Power BI. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje vamos estudar juntos sobre as alternativas elegantes de funções muito utilizadas na linguagem DAX no Power BI. A elegância delas está diretamente relacionada à forma como escrevemos os seus argumentos e algumas delas também terão impactos em performance. E vocês já me conhecem, sem enrolação, vamos para a primeira alternativa elegante, que é a utilização do if mais blank. Esse conjunto daqui é bastante utilizado para fazer o seguinte. Vamos supor que na empresa que você trabalha, as pessoas não querem ver esses valores em branco desse jeito quando nada foi vendido. Na verdade, nós queremos mostrar o zero aqui no lugar do em branco. E o mais comum a fazer esse procedimento é utilizar uma validação condicional para verificar se a medida que nós inserimos aqui está em branco. E se estiver, retornamos o valor alternativo. Só que tem uma alternativa muito mais elegante. Primeiro eu vou fazer esse conjunto para compararmos com a outra solução. Então, aqui em medidas elegantes, vou clicar com o botão direito, nova medida, e agora vou escrever o se branco para o nome dessa medida. Então, vamos validar se está em branco. Então, if a soma de vendas, que é a medida que está ali dentro dessa matriz, for igual a blank, eu quero retornar zero. Se não, quero retornar essa própria medida, que é a soma de vendas. Essa palavra medidas, que se refere à tabela de medidas que nós temos, nem é necessária aqui nesse caso, então eu vou deletar, porque o Power BI colocou automaticamente. E a fórmula mais utilizada nesse caso é essa. Vou pressionar Enter para finalizar, copiar essa matriz com Ctrl+C, Ctrl+V e colocar aqui embaixo no resultado normal para verificarmos que, se eu remover a soma de vendas e agora inserir a se branco, temos todas as somas de vendas normais com zero no lugar. Só para ficar igual a esse formato, eu vou tirar esses decimais que nós temos. Então, selecionei a medida, depois em ferramentas de medida, vou clicar nessa vírgula e depois remover esse 2 para zero. Diminuir 1, agora zero. Então, se compararmos, os valores que temos aqui são os mesmos que temos ali em cima, com a exceção de que agora os em brancos estão como zero. O objetivo foi concluído com sucesso, mas poderíamos fazer melhor com a função coalesce. E para aplicarmos essa alternativa, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nessa matriz e desenvolver agora a medida elegante, clicando com o botão direito, depois nova medida e ali na barra de fórmulas, vamos escrever se branco elegante dessa vez, e depois do igual, vou chamar a coalesce. E antes de começar a declarar seus argumentos, vamos primeiro ver o que ela faz. Ela vai retornar o primeiro argumento, que é esse daqui, se ele não for em branco. Agora, se for em branco, retornará o valor alternativo, que é esse velho 2,1. Então, no velho 1, vamos colocar a soma de vendas e no velho 2, o zero. Então, voltando para a construção, soma vendas. Vou depois colocar uma vírgula, zero e fechar o parênteses. Olha como que a função fica muito mais sucinta em relação ao if e blank e temos uma compreensão mais direta ao ponto onde a função faz todo o trabalho e nós não precisamos raciocinar sobre todo o processo de validação se está em branco ou não. Vou selecionar agora essa matriz, tirar o em branco dos valores e trazer essa nova medida que nós criamos, a se branco elegante, para verificar que os valores são exatamente os mesmos. Por exemplo, aqui eu tenho 575,659, aqui também, e todos os outros que estão em branco temos zero, assim como no if blank. Então você aprendeu a primeira função elegante. Agora vamos para a segunda, que é a alternativa do if e da barra. Eu não sei se você já tentou fazer isso, mas sempre quando fazemos uma divisão por zero, vai apresentar um erro no Power BI. E esse erro é definido como infinito, e é muito feio deixar essa palavra inteira escrita dentro de uma matriz. Eu vou te mostrar isso em uma matriz, mas antes deixa eu te explicar a situação. Temos a soma de vendas e depois o ano anterior. Tá vendo que tá tudo em branco aqui? Se eu fizer uma divisão de 272.000 contra em branco, o que vai retornar? Infinito. Dentro do Power BI é esse o erro. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa matriz para te mostrar aqui no resultado normal, retirando esses dois valores, que se eu simplesmente fizesse uma divisão para saber a comparação entre eles, teríamos o seguinte resultado. Vou clicar com o botão direito em medidas elegantes, depois nova medida, e aqui vou dar o nome de comparação, e depois do igual, vou simplesmente comparar a soma de vendas
dividido pelo ano anterior, que é uma medida que já está criada aqui também, essa daqui. Vou pressionar Enter e agora inserir na matriz, para você ver que o resultado foi esse infinito. E eu não quero que apareça desse jeito no nosso relatório. E como eu já expliquei, isso só vai acontecer quando tivermos valores em branco nessa comparação. E algumas soluções que as pessoas utilizam é colocar uma validação aqui antes desse soma-vendas para verificar se ele está em branco ou não e retornar um valor alternativo e também outro if aqui na ano anterior. Ou então, também podemos atuar com um if error. Abrir parênteses, então esse será o valor validado e se ele retornar um erro, eu quero mostrar, por exemplo, um valor em branco. E vou fechar o parênteses. Pressionando Enter, observe que os valores com o infinito sumirão, porque como eu coloquei em branco aqui, eles simplesmente vão deixar de existir nesse contexto. Se eu colocasse 0, eles seriam substituídos por 0 e o 2016 voltaria a aparecer aqui com essa informação. Mas existe uma forma muito mais elegante de fazer esse mesmo procedimento, que é utilizando uma função muito conhecida que é a divide, capaz de tratar esses erros. Então vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nessa matriz e agora criar uma outra medida aqui, elegante dessa vez, que se chamará comparação elegante e depois do igual, vamos retornar a divide e o numerador, que vai ser o número que vai ser dividido, será a soma-vendas. Depois, o denominador, que é o número que eu quero dividir a soma-vendas, é o ano anterior. E por fim, nós temos o valor alternativo, que nesse caso eu não vou colocar por enquanto. Ele está entre colchetes e isso significa que ele não é obrigatório. Então vou fechar o parênteses, pressionar Enter e retirar dessa matriz que eu dupliquei a comparação e agora trazer a comparação elegante. Ao fazer isso, temos exatamente os mesmos resultados numéricos aqui de 2017, 4,28, nós também temos aqui. Não apareceu o 2016 porque, por padrão, o valor alternativo, quando não mencionado na divide, ele simplesmente considera como blank, ou seja, não tem nenhum contexto que force ele a aparecer. Mas eu posso forçar colocando uma vírgula, depois um zero. Então agora eu informei esse valor alternativo, vou pressionar Enter e 2016 voltará a aparecer, caso eu queira que seja dessa forma. Como eu falei no início, é uma função super simples e já muito utilizada, mas não poderia ficar de fora dessa lista das funções elegantes do DAX. Agora vamos para a terceira da lista, que é muito utilizada quando precisamos fazer vários ifs. E nessa página nós temos a seguinte situação. Na matriz nós temos grupos de clientes, depois unidades onde esses clientes estão e a quantidade que eu tenho em cada uma dessas unidades e grupos. E o que eu quero fazer é dar mais vida para essa matriz, fazer uma representação visual de todos esses valores, com bolinhas mesmo. Eu quero que fique vermelho, verde, amarelo e preto, de acordo com o volume de clientes que eu tenho. Então, para fazer esse processo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa matriz, trazer para resultado normal e vamos substituir esses valores por um if. Então, lá em medidas elegantes, vou clicar com o botão direito, depois nova medida e vou dar o nome de categorização. E agora vamos realizar essa lógica. Então, se a minha quantidade de clientes, vou tirar esse pop-up da frente, quantidade de clientes, que é a medida que nós temos dentro dessa matriz, for maior do que 500, quero que retorne, então, no resultado true da minha if. Vou abrir duas aspas e no meio delas vou pressionar Windows ponto final para abrir os emojis do Windows que nós temos. E agora eu vou selecionar a categoria de símbolos, que é essa do coração, usar a barra de rolagem mais ou menos até o final e eu quero que, se a minha quantidade de clientes for acima de 500, retorne um verde, ou seja, está muito bom esse resultado. Vou continuar com a validação lógica porque eu tenho mais 3 para escrever. Então, depois desse verde, vou colocar uma vírgula e depois pressionar Shift Enter para irmos para a linha de baixo e escrever o próximo if, que vai ter uma condição parecida, será a quantidade de clientes, mas dessa vez quero validar apenas acima de 300. E se for, vou colocar uma vírgula, abrir as aspas e no meio delas, pressionar ponto final e procurar aqui em símbolos pelo valor, dessa vez, amarelo. E agora faltam mais 2 validações. Então, depois do amarelo, vou colocar uma vírgula, pressionar Shift Enter para começarmos a escrever o próximo if. Eu só vou organizar essa indentação para ficar mais fácil de interpretar depois. E agora, mais um if, onde eu vou validar se a mesma quantidade de clientes está acima de 100 e se estiver,
aspas, aspas. No meio delas, vou pressionar o Windows ponto final e agora procurar pelo símbolo vermelho. A última validação, então mais uma vírgula, vou escrever if quantidade de clientes for acima de 0 dessa vez, vírgula, aspas, aspas, e no meio delas vou colocar o Windows ponto final e procurar pelo preto. Agora eu vou fechar todos esses parênteses e olha só a quantidade que eu vou ter que fechar. 1, 2, 3, 4. É muito parênteses, dá para fazer isso de uma forma muito mais elegante e performática utilizando a função switch. Mas antes de escrever essa nova função, vamos ver na prática aqui na matriz. Então, vou remover a quantidade de clientes e trazer agora a categorização para valores. E o resultado foi esse. Muito melhor de visualizar em relação a apenas números, porque eu posso bater o olho e ver que essa empresa tem muitos clientes aqui nessa parte tradicional e em pequeno porte, e em todos os outros precisa melhorar um pouco mais. Agora, fazendo a versão elegante, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nessa matriz, só para compararmos o resultado depois. Com o botão direito em medidas elegantes, vou criar uma nova medida e chamá-la de categorização elegante, que será igual a uma switch. Ela vai substituir todos aqueles ifs que nós encadeamos. Nos argumentos dela, primeiro eu preciso informar uma expressão que vai ser aquela que eu vou procurar como verdadeira nos valores que eu vou inserir também nos argumentos que vamos informar. E se essa expressão for verdadeira nesse valor, vai retornar o resultado 1. Se não, vai continuar buscando por essa expressão verdadeira e retornando o resultado quando encontrar. Temos também um else que, se nenhum dos valores inseridos for igual à expressão, ele vai retornar esse valor alternativo. Mas melhor do que ficar lendo os argumentos aqui, vamos fazer na prática. Então, depois dessa switch, o que eu vou procurar na expressão será quando ela der verdadeira, porque nós temos várias validações lógicas. Se você não entendeu isso que eu falei, vai entender agora quando eu escrever o valor 1 desse argumento. Então, vírgula, Shift Enter, e eu vou procurar por aquela mesma medida de quantidade de clientes acima de 500. Então, aqui está o valor. Se essa condição daqui for verdadeira, ou seja, é o valor que eu estou procurando, eu vou querer retornar um resultado, que é exatamente o terceiro argumento da nossa switch, o resultado 1, que vai ser, aspas, aspas, e lá no meio vou inserir o símbolo verde. Então, vou simplesmente clicar. E agora, com ele inserido, temos que replicar essa mesma lógica para as outras três que precisamos criar. Para não precisar escrever uma linha semelhante como essa, do zero, eu vou simplesmente utilizar um atalho aqui no DAX, que serve de aprendizado para você também. Então, eu vou só finalizar essa expressão daqui com essa vírgula, selecionar depois todo esse intervalo e depois pressionar Shift, Alt e seta para baixo no teclado para replicar. Pressionei esse atalho 3 vezes e agora basta ajustar cada uma dessas linhas para o que eu quero. Aqui é 300, embaixo é 100, aqui é 0 e para finalizar aqui embaixo vou simplesmente fechar e alterar esses valores internos. Ao invés de verde, eu quero o amarelo, depois um vermelho, então selecionei, apaguei, Windows ponto final, mais para baixo, vermelho e agora o preto. Tirei, Windows P, vamos mais para baixo e selecionei o preto. Pressionei Enter, medida finalizada com sucesso e o DAX vai fazer o seguinte: quando encontrar um valor verdadeiro de qualquer uma dessas expressões, serão retornados esses resultados. Então, vamos executar um exemplo aqui. 233 nesse redes regionais. O resultado foi vermelho. Isso significa que ele está acima de 100, mas abaixo de 300, ou seja, resultado obtido com sucesso. O que o DAX fez foi o seguinte: para esse item, para esse número em específico, ele validou cada uma dessas linhas e perguntou para si mesmo: 233 é maior do que 500? Aqui vai dar o quê? Falso. Agora, quantidade de clientes maior do que 300? Não, 233 é menor. Então, no segundo também deu falso. Agora, para esse terceiro, quantidade de clientes é acima de 100? Sim, está verdadeiro. Então, para esse, retornou true. E esse outro não foi validado porque o DAX vai parar nesse momento. Ele não precisa fazer mais nenhuma validação. O primeiro true, que é o resultado procurado encontrado, ele vai tomar como verdade. Portanto, uma informação adicional, mas bastante importante, é que esses valores precisam estar organizados dessa forma. Você não pode, por exemplo, colocar 100 aqui em cima, nessa linha, depois 300 aqui embaixo e 500.
porque senão o primeiro encontrado vai ser utilizado. E aí essa lógica não daria certo. E agora que você aprendeu sobre a terceira função elegante do DAX, vamos para a quarta, que é a alternativa da ALL. Nesse caso, você vai ver que ela vai ser bem mais simples do que a suíte, mas faz uma pequena diferença no entendimento do que essa ALL faz e no que a sua alternativa deixa muito mais claro dessa execução. Nós temos a seguinte situação. Dentro dessa matriz, temos bebidas, chocolates, manteigas, ou seja, as categorias de produtos dessa empresa. E depois as unidades aqui em cima. Eu quero comparar cada um desses valores com o valor total. Quanto que é a representatividade de 1 milhão sobre 90 milhões. Eu quero isso em percentuais. E para criar o resultado normal, eu vou utilizar uma calculate com a ALL e depois eu faço a elegante. E para começarmos, vou selecionar a matriz, dar Ctrl+C, Ctrl+V e trazer aqui para o resultado normal. E agora, lá em medidas elegantes, com o botão direito, nova medida, vou chamá-la de percentual do total e depois do igual, vamos comparar a soma de vendas, que é essa medida, contra, então vou fazer uma divisão, e nesse caso eu não vou utilizar a divide, porque o zero está no numerador e não no denominador. Aqui nesse número sempre teremos o resultado. E agora eu preciso colocar esse 90 milhões aqui. E para fazer esse processo, vamos utilizar uma calculate, onde eu vou chamar a soma vendas, que é a mesma medida que nós utilizamos ali, mas vou alterar o seu filtro da calculate, dizendo que eu quero que mostre todos os valores, ignorando os filtros aplicados apenas na tabela de vendas. Não vou explicar nos detalhes sobre o que essa ALL faz, porque ela é muito mais profunda do que essa explicação simples que eu dei. Aqui nosso foco é nas funções elegantes, mas tem vídeo aqui no canal já falando só sobre essa função, basta procurar pela ALL. Vou pressionar Enter e vamos ver o seu resultado. Vou selecionar a matriz, tirar a soma quantidade e trazer o percentual do total para valores. Só para complementar, vamos colocar o percentual para ficar mais fácil de ler esses números. E temos o seguinte resultado: descobrir que 1.218.000 é a mesma coisa de 1,38% do total que nós tínhamos, que era 90 milhões. O resultado foi obtido com sucesso, mas temos uma alternativa de utilização de uma função parecida com essa. Então eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nessa matriz, colocar em resultado elegante, e vou copiar toda essa expressão porque eu vou mudar apenas uma função delas. Então vou reaproveitar para otimizar o nosso tempo. Clicar com o botão direito em medidas elegantes, depois vou dar um Ctrl+V para colar a medida anterior, mudar o nome dela para elegante e ao invés de utilizar a ALL, vou alterar para a Remove Filters. E aqui nós precisamos ter uma reflexão adicional. Eu não sei qual é o seu nível de Power BI assistindo esse vídeo, mas quando você começou a aprender Power BI ou se você estiver começando agora, ler essa palavra daqui, Remove Filters, é muito mais claro do que uma ALL. É sempre muito difícil explicar por que essa ALL vai remover todos os filtros. E aqui nós temos algo explícito. E a Microsoft decidiu adicionar essa função Remove Filters justamente para melhorar esse entendimento. E ela nada mais é do que uma ALL, mas direcionada apenas para uso dentro da calculate. Pressionei Enter, vamos finalizar a sua conclusão. Vou tirar o percentual total dessa matriz e trazer o elegante agora e temos exatamente os mesmos resultados. Coloquei o percentual apenas para ficar com o mesmo fator de comparação, mas nada mudou. E entre essas duas funções que nós criamos, na minha opinião, a Remove Filters é muito mais elegante do que a ALL, justamente nessa questão do aprendizado e do entendimento do que ela faz. Mas também tem algumas diferenças técnicas entre elas, porque a ALL é uma função que retorna uma tabela. Já a Remove Filters, não, ela é específica para remover filtros, ou seja, eu estou tirando esse filtro de bebidas aqui para não calcular esse valor de percentual em cima dele mesmo. Então aqui o que eu estou falando é simplesmente ver o total. Mas eu vou parar por aqui para não explicar a ALL, porque aí é outra história, eu já te falei que tem vídeo aqui no canal sobre isso. Apenas para você entender a diferença entre elas, que a ALL possui uma peculiaridade, eu vou selecionar essa tabela daqui e depois criar uma nova tabela em ferramentas de tabela, nova tabela. Então, a única diferença que você vai ver da ALL para Remove Filters é o seguinte. Vou dar um nome de A para essa tabela mesmo, apenas para simplificar, colocar um ALL e vamos supor que eu queira retornar aqui todos os valores de ano que eu tenho, todos eles. Vou pressionar Enter e temos o seguinte resultado, de 2016 a 2020. A ALL faz isso. E como ela é capaz de retornar uma tabela, ao inseri-la dentro de uma calculate, essa tabela vira um contexto e os outros filtros são ignorados. Já se eu alterar para Remove Filters,
você verá que aparecerá um erro aqui embaixo, dizendo que não é possível usar a função removeFilters em uma expressão de tabela, porque ela só pode ser utilizada como um filtro dentro da Calculate. Esse é o único propósito dela. Então eu vou remover essa tabela que nós criamos para você entender essa diferença. E nessa quarta função elegante, você aprendeu que a removeFilters substitui completamente a função all quando você tem o intuito de remover filtros definitivamente. Agora vamos para a quinta e última função elegante, que é uma alternativa de utilização do pipe. Eu não sei se você já utilizou esse símbolo, ele é muito aplicado quando você quer fazer comparações lógicas de ou. Eu quero que seja isso ou aquilo. Aí você pode utilizar um pipe entre essas afirmações de comparação para ser um dos dois. E agora eu vou te mostrar a situação dessa página. Temos as vendas de unidades, categorias e de todos os clientes, mas eu quero filtrar para grupos específicos de clientes. E para isso, eu vou te mostrar antes quais são eles. Então, aqui na tabela de clientes, vou trazer o grupo para uma tabela e nós temos atacado, atacarejo, carreteiros, distribuidores. Não quero todos esses. E aqui nesse número, pode ou não pode ter, de acordo com as vendas realizadas, todos esses aqui. Na verdade, nós vamos filtrar e eu quero apenas atacados, atacarejo e tradicional. Só isso dentro de uma matriz. Então, vou deixar essa tabela apenas como referência de como escreve esses grupos e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa de cima e fazer agora um resultado normal. Vou remover essa soma quantidade, vamos criar agora uma medida para inserir aqui. Então, lá em Medidas Elegantes, cliquei com o botão direito, Nova Medida. Vou dar o nome de quantidade vendida do grupo 1. E depois do igual, vamos inserir uma Calculate, soma de quantidade, porque essa medida aqui está aqui em cima, então vou usar a mesma. E agora vamos realizar os seus filtros. Também não vou explicar em detalhes sobre a Calculate, já foi explicado aqui no canal, mas o que ela faz é justamente criar filtros para calcular uma expressão de acordo com os filtros que eu colocar aqui nesse segundo argumento, que é esse que está piscando, esperando que eu escreva. Que serão os seguintes. Eu quero filtrar por grupo de cliente quando ele for igual a atacados. Mas não somente isso, eu também quero colocar atacarejo e tradicional. Então vou inserir o pipe, que normalmente está junto com a barra no seu teclado, e para acessá-lo você tem que pressionar a tecla Shift, e adicionar mais um grupo de cliente igual a atacarejo. Fechei as aspas, vou inserir mais outro pipe, Shift Enter, grupo, e agora igual a tradicional. Fechei o parênteses, pressionei Enter e vamos ver se os resultados serão menores do que o de cima. Vou trazer para a minha matriz, fechar essa medida e temos 557.659, que é diferente de 1 milhão, ou seja, conseguimos filtrar com sucesso esses valores. Só que tem um jeito mais elegante de fazer esse filtro, e é isso que você vai aprender agora. Então, Ctrl+C, Ctrl+V nessa matriz, vou trazer para resultado elegante e em Medidas Elegantes, vou criar uma nova medida, chamá-la também de quantidade vendida do grupo 1, que será igual a uma Calculate da soma de quantidade. E agora, ao invés de referenciar aquele grupo de cliente várias e várias vezes com um pipe, eu vou simplesmente escrever uma vez clientes grupo, depois chamar o in, que é a forma elegante de fazer isso, abrir chaves e agora inserir esses itens que eu quero procurar, que será o tradicional, depois com vírgula o atacarejo e por fim o atacados. Fechar as aspas, depois as chaves e por fim o parênteses da Calculate. Essa é a forma elegante de fazer isso. E ele está falando que já tem uma medida com esse nome. Sem problemas, vamos colocar um elegante aqui no final para diferenciar essa medida. Afinal, ela é realmente diferenciada porque tem um in ali dentro que não é tão utilizado, pelo menos eu não vejo a maioria das pessoas utilizando dessa forma, que é muito mais condensado, ou seja, você não precisa ficar escrevendo várias e várias vezes essa comparação do grupo para retornar o mesmo resultado. Vamos só colocá-la aqui para verificar se realmente são os mesmos valores. E aqui nós temos 577.695, que é o mesmo valor ali da esquerda. E você aprendeu a última função elegante dessa lista de 5 no total. E esse arquivo que eu usei está disponível para download no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Agora eu quero saber de você, se conhecia todas as 5, já utilizava,
Qual foi aquela que você mais ficou espantado ou então que você não conhecia de jeito nenhum e agora vai passar a utilizar? E se você gostou do conteúdo, você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, pega o link desse vídeo, dá um Ctrl+C e passa para todos os seus amigos no WhatsApp, no e-mail da empresa, para eles também aprenderem a trabalhar com Power BI de uma forma diferente. Não apenas elegante, porque aqui foi simplesmente um adjetivo que eu coloquei para essas funções, mas sim de uma forma apropriada ou performática e também mais direta ao ponto e fácil de entender. Nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço e até mais!